E o povo indígena, o povo guarani está no meu coração por isso. Porque me deram a oportunidade de vivenciar como eles veem o mundo, a cosmovisão deles diretamente comigo, me aceitar ali dentro, né? E isso é um aprendizado mesmo, né? Os indígenas, o povo indígena, ele é muito bom, né? Muito caridoso, assim, de permitir que a gente dá oportunidade pra gente que está na sociedade, né? Entender um pouco da profundidade da realidade mesmo, sair desse maia, né? Dessa ilusão do nosso processo de sociedade. Yamandu mirim oguatamaui Yanemum pum aijeu Yanemum pum aijeu Paveim jaiuaiaua Paveim jaiuaiaua Paveim Yamandu mirim oguatamaui Yanemum pum aijeu Yanemum pum aijeu Paveim jaiuaiaua Paveim jaiuaiaua Paveim, paveim. Eu comecei a ter contato com a planta de uma maneira assim, de jardinagem, né? Mas sempre, desde criança, desde bebê, no mundo do jardim e das plantas de vaso da minha avó. A gente até frequentava o quintal que era lá em cima, mas né, a gente não era liberado de sempre. Engraçado isso. Hoje eu fico pensando, né? Mas minha avó tinha as plantas e cuidava dessas plantas. E eles implicavam um pouco comigo, porque até hoje eu gosto, né, de pegar a planta na mão e esfregar ela assim, sentir a textura da planta, né? Assim, e cheirar a mão, sabe assim, a textura, me passar ela assim. E minha avó não gostava desse processo, porque isso estragava o jardim. As plantas de vaso, né, que são mais, não são essa, a gente não pode interagir tanto, né? Só para olhar mesmo, porque são poucas inclusive. Mas é isso, né? Isso era uma coisa que eu vivia aqui na casa da minha mãe, não tinha planta nenhuma, que minha mãe na época não gostava de cuidar das plantas, tinha um monte de menino, marido, jovem, né? A correria ela não gostava. Então foi isso, não foi, né? Na infância era algo que estava ali presente, cotidiana, nas brincadeiras, nas implicâncias de eu tocar, né? Porque eu não podia tocar as plantas ali da minha avó, mas ao mesmo tempo vendo todo o carinho e cuidado, né? Então eu tenho um carinho especial por rosas por isso. Rosa e cactos, que é um pouco da base do quintal dela, agrupado com um monte de tipo de graminhas, que eu também tento colecionar, assim, ver as graminhas e deixar elas, né? Então na casa da minha avó tinha esse contato com a jardinagem, e que eu podia ter relação com as plantas, mas não tocá-las. E no caso, interior de Minas, né? Sempre ir em bezedeiras. Então eu lembro de um cobreiro, eu era muito pequenininha assim, mas eu lembro de um cobreiro, né? Uma planta, eu na porta e a bezedeira fazendo uma benção de um cobreiro que estava espalhando no corpo inteiro, e minha mãe tinha tentado de tudo e não tinha
resolvido, cobreiro em 2 dias. Eu lembro dessa história, assim, bem forte, né? Eu sempre gostei muito de flor. A flor, pra mim, é uma terapia muito poderosa, sabe? Ela é muito poderosa. Acho que ela funciona muito bem. E tem várias formas de trabalhar o floral, né? No solar, no óleo. Então você pega a flor e ela é uma matéria maravilhosa, assim, colorida, né? E que as próprias cores trazem um pouco da sua conexão, assim, com a cor. Então eu fui aprendendo, sempre tendo essa não é preferência não, sabe? Mas um chamado para flor. Eu gosto de trabalhar com a flor, com floral. E ao mesmo tempo eu gosto de trabalhar, na verdade, com a cura, né? Com a cura, é isso. Porque tem várias formas de curar através das plantas. Então, foi isso. Eu vou chegando nas plantas de uma maneira indireta e vários pontos ao mesmo tempo que culminaram com o que hoje eu sinto que é um trabalho mesmo. Um trabalho social que eu estou falando, que eu vou falar que é das plantas, porque o meu aprendizado principal com a ancestralidade, com o povo indígena, com o povo de terreiro, né, com o povo preto, foi essa conexão com as plantas, que na minha casa da cidade não tinha muito isso. Era uma conexão mais de jardinagem, né? Entendeu? Embora todo mundo entendesse sobre benzição. Quando precisava, eu estava sendo benzida com ervas. Mas não era uma coisa disso, né? Do ensinamento. Olha, você pode estar aqui e a planta está uma troca de comunicação direta. Isso foi vindo de várias formas, né? E culminou mesmo no aprendizado mais profundo, com certeza nessa vivência com os Guarani no meio da floresta, na busca da visão, né? O que me fez ter que firmar e ouvir isso, né? Logo na primeira entrada, ele orientou bem o seu Alcindo, assim, ó, é a floresta. Então, quando vocês, né? Ele diz vocês no sentido da sociedade não índia, né? Não indígena. Vocês vão procurar auxílio e aconchego naquela Bíblia, mas o nosso livro é a floresta. Então o Guarani aprende a ler a floresta e quando precisa de alguma coisa o Guarani vai lá. Então isso foi um aprendizado assim fundamental, virada de chave total. Isso mudou tudo, né? E eu entendi um pouco essa coisa até de ouvir o coração, né? Então assim, a relação que a sociedade, que nós temos quanto sociedade com as plantas, ela não é uma atitude saudável e não é uma atitude equilibrada. Então a minha preocupação é muito tanto conseguir me conectar e manter conectada, mas também trabalhar isso dentro de um contexto de sociedade, de diálogo, que tem a ver com a farmácia viva no SUS, que tem a ver, né, com o direito a medicinas canábicas quando se é necessário, direito a escolher se quer um industrializado ou se quer uma planta, porque a gente sabe que as plantas muitas vezes são inclusive a matéria-prima para o medicamento, molécula isolada. Trabalhar com cura, né? Minha conexão é essa. Willy, vamos tomar um chazinho? Oba, chazinho é bom. Chazinho de quê mesmo? Alfavaca. Alfavaca cravo com gengibre e limão. Mas eu fiz pensando mais na alfavaca, porque você está precisando controlar a pressão, a alfavaca ela ajuda nesse aspecto também. Eu lembrei aqui que semana passada
A gente foi lá no Mandu e trouxemos folha seca de marmelim, né? Uhum. E eu tô tomando todo Sim. dia. Frio, né? Só de imersão, né? Água saborizada. Tá acabando, tem que ir lá buscar mais, hein? Ah, vamos combinar com ela. Vou falar pra ela, vamos lá amanhã ou depois. Pegar mais. Pra não deixar faltar. Tá fazendo bem, não pode faltar não, né? Agora eu tenho que montar outro protocolo de vida. Aceitar as plantas mais... Apesar de viver aqui no meio das plantas, agora Tomá-las. trazer as plantas para dentro. Aquele encontro que a gente teve ontem, naquela reunião com aqueles homens lá, que a gente levou umas amostrinhas de planta medicinal para ver o que eles conheciam, já apareceu muita vivência, né? E experiência deles mesmos com tratamentos bem sucedidos aí com várias plantas. Bem sucedidos de traumas, né? Os traumas com as ervas amargas, que os pais tinham que tampar o nariz e forçar a tomar e tal, né? Mas apareceu esse monte de memória, está se dizendo agora, memórias ancestrais, né? Mas mesmo os que reclamaram do amargo falaram que curava, que ajudava. Só que era ruim tomar. Mas quando eu era criança eu também achava ruim uns chás que hoje eu gosto. Ô mãe Du! Já tô indo. Tava posto aí, né? Que bom que vocês vieram. Boa tarde. O Moluco te abençoe, te protege, te guarda. Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Podia ver a senhora um pouquinho. Bom demais. Eu já tô com meus raminhos na mão aqui. Bênção. O Moluco te abençoe. Como sempre, né, mãe Du? Tudo em paz, né? Então, graças a Deus. Vamos acabar de chegar? Vamos lá. Vamos acabar de chegar aqui. Está chegando, só vamos reparar, né? Aqui tem uma capezinha aqui. E essa Folha de rosinha? fumo. Essa rosa tá linda, hein? É a rosinha, né? Rosa miúda. Bem Miudinha miúda. demais. Maria Regateira. Esse aqui é... Esqueci o nome. Essa árvore aqui, ó, ela é bem cheirosinha, viu? Uhum. Bem cheirosinha essa aqui. O quintal tá, cada dia que eu venho aqui tá melhor ainda, né? Chuvarada e sol, né? Chuva traz mato, mas traz mato à vontade. Você cheio de capina de um trançada aqui lado, no você... chão. Tá, tem macho e fêmea aí. Macho e fêmea. Né? Então acaba de chegar, gente. Vamos tá chegando. Licença. Muito bem. Catamos nós de novo. Não quer porrete não, William? Como é que é? Ah, essa erva aqui, ó, é antidepressiva, sabia? Pra fazer banho. Não tomando banho, né? Não tem cheiro não. Isso aqui, ó, tem que começar a tirar metade aqui. Vai tomar tijolo. Então, gente, vamos chegar no Marmelinha. Atravessando aqui Atravessando aqui debaixo Tem um túnel do pra chegar arco no do Marmelim, tunim né? para chegar no Marmelim, né? Né? Nossa Senhora. Estamos aqui. Ele parece com café. Se você não olhar bem direitinho, acha que é café aqui, ó. Ah, é um Mas folhão, não né? é um folhão, é o marmelinho, a folha dele, ó. Tem um aqui que tá Parece bem demais. no meio do café, se você não olhar, você acha que é café. A diferença é muito pouca, brilha, né? Ó, esse aqui é o marmelinho. As ranhuras da folha, né? É. Ó, essas folhas aqui. E aí é assim, tem que tirar mesmo, porque ele Vai embora, né? vai. Vai Ele tomando conta, né? ele é um cipó, ele parece com, o cipó dele parece com o do pariri, né? É, ele vai só crescendo essa folha pra cima. E aí
Couro. E difícil de apanhar, ele é resistente, né? É. Ficou resistente. Fibroso. Tem que você trazer O pé dele tá grosso aí, né? Já. alguma coisa pra cortar, mas não... Né? Tá bom, né? Isso aqui Olha, já tá dá, bom. né, mãe? Dá. O tempo ele pegou esse grossão aqui, ó. Isso. Pronto. Nossa. Você pega? Então vou voltando, Vamos né? voltando aqui. Que a mata tá a mão fechada. Tem que ter muito cuidado. Esse pezinho ali. E tem que dar uma roçada antes de coalhar o café. Olha o pé de novo. De quiabo. Tá grande, né? Eu plantei a mudinha, quem me deu a mudinha, eu morava lá embaixo do Zé Arlindo. Eu já usava ela, mas através dos outros, e que tinha que pedir os outros para ficar trazendo, né? Uhum. E quem ensinou esse chá foi vó também que ensinou para alguém. E alguém ficou atrás do marmelinho e eu também fiquei, que eu queria conhecer a folha, queria até a folha. Falou que é folha de chá, que quero ter no quintal, né? Aí Zé Arlindo tinha lá, me deu uma muda e deu um montão. Aí antes de eu mudar pra cá, um ano antes de eu mudar pra cá, quando eu fui ajeitando as coisas, né? Aí já fui trazendo as folhas de chá que dava pra plantar e não precisar de jogar muita água, né? Porque a planta da mata não precisa de tanta água quanto a Ela se da vira, horta, né? ela. Se vira Então, sozinha. Aí eu plantei e deu lá essas folhas bonitas que dão transparência com folha de café. Igualzinho. Muito Essa bem. pequena é igual, né? Essa daqui grande já parece que não é. E muito brilhosa. A diferença dela para a folha do café é que a folha do café dá mais juntinha. E ela dá mais separadinha e ela tem mais nervura, tá vendo? As nervuras dela é mais espaçada. Uhum. A do café é mais lisinha. Mas o chá dela é ótimo, além de ser bom para os rins, depurativo do sangue, é bom para anemia, né? Antidepressiva. Uhum. Porque tudo que fala que mexe com circulação é muito Ela é boa. bom. Ela é boa. E ela é boa Muito para depressão, então. O chá. Ela é chá E também, o chá dela é pois é. cozinhar, né? Não é infusão, não, né? O chá dessa daqui tem que ser cozido. Depois que 5 começa minutos, a ferver, como- 3 a 5 minutos. Bota ela na água fria e cozinha. É, eu ponho cozinhar tudo junto. Eu não espero a água ferver para pôr, não. Já ponho, Entendi. já rasgo ela e tem uma E coisa... ela pode tomar muitos dias seguidos? Esse aqui pode tomar normalmente. Normalmente. Uhum. Mas não deve tomar muito. Toma uns 7 dias, 10 dias, aí para, descansa e toma de novo, né? A minha avó, então, a gente sempre lembra da avó da gente, né? É. A gente parece que não fica observando o que a avó tá fazendo, mas depois a gente Depois que relembra, passa, lembra a tudo. gente lembra tudo. Minha avó cortava isso aqui, a pontinha. De todos os chá? De todo o chá que ela fazia, ela cortava. Ela fazia chá de laranja, folha de laranja rasgada, ela cortava a pontinha. E tirava Não num- são todas as folhas, são as folhas mais resistentes, mais duras. E não botava isso para cozinhar? E não, botava para cozinhar. A pontinha, pontinha? tirava a pontinha e jogava fora e rasgava a folha em cruz, que ela rasgava assim, depois botava e rasgava de novo e colocava para cozinhar. Porque hoje todo dia é graminha disso, graminha disso. Antigamente a graminha era aqui. Aqui era uma grama, é um Se a palmo. folha fosse seca, Tipo, tivesse rasgava seca, assim, né? rasgar, isso, muito bem. E depois assim? Isso, rasgava em Aí cruz, botava a mão aqui. Não, Essa é grande, né? Não, ela rasgava mais um pouco. Mas aí já jogava na água. Entendi. E quando a folha era seca, ela pegava a folha, amassava ela na mão assim, sabe? Uhum. Quebrava ela toda na mão e olhava. E tava pouco, ela ia lá botar mais um pouquinho. Aí eu olhava lá a vasilha d'água, a quantidade de água e olhava a mão. Aí deixava ela ferver. Aquela reunião com aqueles lá das plantas medicinais, ontem, né, mãe Du? Veio essas coisas das crianças, das crianças lembrando dos homens, lembrando das vó, né, quando era criança. E do chá. Do E aí que eu chá. lembrei que a senhora também sempre fala da sua avó, né, Sim. que era quem te ensinou. Não foi? Minha avó, aprendi com minha avó. Meu avô era raizeiro, só que meu avô foi embora cedo. Aham. né? E sua avó também? O Lourinho chamou ele cedo. E minha avó foi cedo não. Minha avó foi com 120 anos. Uhum. Aí todo Vida mundo, longa. todo mundo quer falar que eu também quero viver assim de 120 anos. A questão dos 120 anos, que antigamente tinha alimentação saudável. Era difícil, as coisas eram muito mais difíceis do que hoje, mas a alimentação era saudável. Porque
fazia no mato, buscava uma capiçova, um caruru de porco, um erva moura, né? Uma serraia, esse mostarda, né? Tomatinho do mato, fazia com a folha. Pegava a folha os brotos de chuchu com brotos de abóbora, fazia guisadinho. A alimentação já era o remédio, né? Da prevenção. E tal. Por isso que ela foi 120 anos, mas com saúde. Uhum. Que o médico dela ficou até assim meio passado o que aconteceu. Que não tinha, ela não teve nada, ela morreu lúcida. Ela morreu lúcida? Lúcida. Com 120 anos. Morreu lúcida. Ela não tinha nada, não. Nunca foi no médico para fazer exame do útero. Nunca foi. Fizeram. Não tinha nada. Uhum. Nada. Não tinha nada no sangue. Mas se ela quiser doar o sangue dela, ela pode doar para quem ela quiser, porque o sangue dela tá ótimo. Não tinha anemia, não tinha nada. Então, mas ela fazia muito esse chá para nós. Entendi. A gente vivia de chá. E outra coisa que ela não dava pra gente, café. Não tomava café. Quando a gente era criança, não tomava café. Acho que é por isso que eu gosto de café ralinho, porque ela dava pra gente o último café. Porque ela passava o café de 3 vezes. Ela fazia o primeiro café e repassava, que era o café forte. Aí ela fazia um segundo café porque ela gostava do segundo café. Então ela dividia a água em 3 vezes. Ela passava primeiro a metade da água para o primeiro café, que meu avô gostava de café forte e sem açúcar. Aí ela fazia o segundo café, ela botava, não tinha açúcar. Aí continuava passando no mesmo rapadura, no mesmo pó e repassava também o café. E aí o último café, que a gente falava água de batata, água de barrela, sabe? E que a gente tomava. Era aquele café que era nosso, que ela dava. Ela que até acostumou, então, né? porque às vezes as pessoas acham que água de barrela fala porque o café era muito raro. Mas também tem a água de barrela que se faz com cinza. Que é com cinza quente. Pega a cinza, pega um copo com água, põe cinza quente. A cinza tem que ferver na água para cozinhar a água, sabe? E aí? E deixava descansar. E depois a gente bebia água quando estava com o intestino solto, prisão de ventre, sabe? Para segurar. Para segurar. Para segurar. Assim, se fizer qualquer coisa, cara, não chama. Pois é. Vovó Joana, preta velha da Bahia. Ai, se não fosse vó Joana, não sei de mim o que seria, ô vovó.